Número 2. Ao circuito a seguir, os 3 resistores são idênticos e cada um pode dissipar uma potência de 32 watts, sem haver risco de superaquecimento. Qual a potência máxima do circuito? Esse aqui, pessoal, não é um exercício muito comum, mas a gente pode fazer de um jeito bem comum, né? Se cada um dissipa 32 watts, 32 aqui, 32 aqui, 32 aqui. Nós vamos fazer a potência equivalente, né? Como é que a gente faz isso? Esses dois elementos aqui, eles estão em paralelo. O resultado desse paralelo vai ficar em série com esse daqui, tá? Então, ó, elementos em paralelo, nós resolvemos como? Produto pela soma. Então, é 32, ó, onde eu tirei 33, né? 32 vezes 32, dividido por 32 mais 32. Isso aqui vai dar 16 watts. Esse 16 é como se eu transformasse esses dois de 32 num resistorzinho aqui de 16 watts, que vai ficar em série com o de 32. Então a minha potência máxima ou potência equivalente é o 16 daqui de cima mais 32, que vai dar 48 watts. Resposta letra I, tá? Número 3. Um eletricista modifica a instalação elétrica de uma casa e substitui... Você me explica por que deu 48 de novo, por favor? Ó, tá vendo esses? Cada um é de 32 watts de potência, certo? Todos de 32, tá vendo aqui? Eu escrevi em cima, tá? Então, eu tenho dois em paralelo. Quando eu tenho elementos em paralelo, o equivalente deles é o produto dividido pela soma. Então, ó, 32 vezes 32, 32 mais 32, dá 16. Então, esses dois aqui, ó, eles se transformaram em um único resistor com potência de 16 watts, certo? Como se o desenho ficasse assim agora, ó. Aqueles dois lá em paralelo, eles se transformaram em um único de 16 watts. E já tem esse aqui, ó, o de 32 que estava lá. Então divide entre os dois. Isso. Não divide, é o paralelo, Gimenez, tá? Porque o valor é igual, aí dá metade. Mas se você fizer a conta aqui, vai dar a metade, tá? Senão você pensa que quando eu tiver 2 aqui, eu vou dividir por 2. Não, dividiu por 2 porque eles são iguais. Eles poderiam ser diferentes, tá? Mas e aí quando for diferente, faz como? Produto pela soma. Pega o valor de cada um e multiplica, pega o valor de cada um e soma. Então tá. Tá? Por isso que é importante frisar isso, né? Igual você falou. Foi bom você ter falado. Senão pensa que é só dividir por 2. Não, é porque os valores são iguais, aí dá metade. É bom também. Mas se não fosse, faríamos o produto pela soma, tá? Aí dá 16, o 16 entra no lugar desses dois aqui. Aí ele fica em série aqui, ó. Então, quando está em série, é só somar. Então, 16 mais 32, 48. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Hugo. Então, tá. A número 3. Olha só. Um eletricista modifica a instalação elétrica de uma casa e substitui um chuveiro elétrico ligado em 110 volts por outro de mesma potência, mas ligado em 220 volts. Observa-se que esse chuveiro passará então a... Olha só, nós estamos alterando a tensão de alimentação. A potência, o chuveiro é o mesmo. O chuveiro é igual. O chuveiro
até escrever aqui, é o mesmo. Eu só troquei a tomada dele, de 110 para 220. Se o chuveiro é o mesmo, a potência é igual. Então, ele não vai consumir mais energia nem menos energia, tá? O consumo é o mesmo, tá? Substituiu, mas ligado em 220, tá? Então, beleza, ó. Vamos pensar, ó. Se potência é o produto da tensão pela corrente, agora ele está analisando corrente. Deixa eu só eliminar a letra E, ó, dissipar maior quantidade de calor. Se a potência é a mesma, vai dissipar a mesma quantidade de calor. Então, eu estou entre a letra C e a letra D, né? Beleza. Então, ó, corrente da fórmula, né? É potência dividido por tensão. Aí, jovens, pensem comigo. Eu passei de 110 para 220. Eu aumentei ou diminuí a tensão? Aumentou, hein? Ué. Então, a tensão aumentou. Se esse número aqui de baixo, se o denominador aumenta, a potência é a mesma. O que acontece com a corrente? Ela vai aumentar também. Tem certeza? Ai. Eu tenho um pedaço de bolo para dividir por 110 pessoas. Beleza, agora eu vou dividir para 220 pessoas. Eu vou ter mais bolo ou menos bolo? Por essa lógica, menos bolo. Então a corrente vai diminuir. Certo? A potência é a mesma. Se eu aumento a tensão, eu estou dividindo por mais. Então esse número aqui vai diminuir. Entendeu? Entenderam? Entendeu. Gostou do exemplo do bolo, né? Amei. Vai sobrar bolo, vai sobrar bem pouquinho bolo, né? Então a corrente elétrica será menor. Letra D, tá? E o número 4. Número 4, eu vou perguntando para vocês. Vocês vão me respondendo aí, ó. Tá? Vamos lá. R1 e R2, eles estão em série. Eu não vou nem olhar aqui, depois a gente analisa, só para a gente entender o circuito. R1 e R2, está em série ou paralelo? Em série? Série, beleza. O R4 e o R5, está em série ou paralelo? Paralelo? Paralelo. Beleza. O R3 e o R5 estão em série ou paralelo? Paralelo? Mentira. Estão em série, porque junto com o R1 e com o R2, não é? Não, eles não estão nem em série nem em paralelo, tá? Eles não estão em nada, tá? O R2 e o R5, eles estão em série ou paralelo? Em série? Não, eles não estão em nada. Qual que é a teoria do série, pessoal? Um ponto em comum entre eles e somente entre eles. Esse ponto aqui é comum somente entre o R2 e o R5? Esse ponto ele separa, então? Não, ele une. Mas nesse ponto eu estou ligando o R4, estou ligando o R3. Então, uma porção de coisa ligada. Esse ponto está ligando só o R2 e o R5? Não. Não, então não está em série. Certo? Entendeu. Se eu falar o R2 e o R4, está em série ou paralelo? Então em nada. Estão em nada, porque esse ponto aqui não é comum. Certo? O R1 e o R3, ó, agora sim, ó, um do ladinho do outro. Estão em série ou paralelo, o R1 e o R3? Paralela. Não, não estão em nada. Por quê? Estão em nada também, que raio. Porque, ó, no paralelo são dois pontos em comum, ó. Um ponto é comum, ó, esse aqui, ó, os dois estão ligados nesse xizinho vermelho aqui.
Só que o R3, a outra perna dele está ligada aqui. E o R1 está ligado aqui, ó. Então eles não estão, né? Mas já e o R2 e o R3, eles estão em série ou paralelo? Esse sim. E agora? R2 e R3, série ou paralelo? Paralelo. Eles não estão ligados em nada. Por quê? Ai, Hugo, que raiva! Você falou que era diferente. Eu falei paralelo, né? Não, tá vendo? Eu vou induzindo vocês. Tá vendo? Não estão ligados em nada. Por quê? O R3 está ligado aqui, ó, no ponto A. O R2 tá ligado aqui no azulzinho e nesse aqui, ó. Então, eles não estão em paz, eles não estão em nada. Entenderam? Entendi. Não gostei, não. Eu entendi. Então, vamos analisar, ó. Letra A. R1, R2 e R3 estão em série? Não, né? R4 e R5 não estão em paralelo? Na verdade, Ao contrário, eles estão em paralelo. R1 e R3 estão em paralelo? Não. Não estão em nada. Então, R1 e R2 em série, olha que belezinha. Um ponto em comum entre eles e somente entre eles. Resposta, letra B. Vamos lá, ó. O número 5, né, que vocês acusaram ele de ser muito difícil. Vamos ver se é mesmo. Ó, as lâmpadas incandescentes de filamento foram substituídas no mercado devido à sua baixa eficiência energética. A maior parte da energia que essas lâmpadas transformam se dissipava na forma de calor e pouco era aproveitado como fonte de luz. Realmente, ela esquenta muito, né? E muita potência para pouca luz. Mas enfim, beleza. O gráfico mostra a relação entre a resistividade do filamento da lâmpada e sua temperatura. Então tá aqui, ó, a resistividade, que é vezes 10 a menos 8, tá? E aqui a temperatura em graus Celsius. O comprimento do filamento da lâmpada de 40 watts e 120 volts é 30 centímetros. Então, o comprimento dela. Tá? E o diâmetro do seu fio é 0,03 milímetros. Uau! Considerando π igual a 3, né, a temperatura do filamento, quando ela está acesa, é de aproximadamente... E agora? É uma ótima pergunta, né? Então, exatamente. Nossa. Vejam só. O que nós temos aqui? Temos watt e volt. Opa, então vamos lá. Potência, vocês sabem que é V ao quadrado por R, né? Certo? Eu tenho a potência, que é 40 watts. Peguem a calculadora aí para vocês me ajudarem. 40 watts é igual a tensão dela, ó, 120 volts. 120 ao quadrado por R. Então, a resistência dessa lâmpada, né, 120 ao quadrado, acho que dá 14.400, né? Isso mesmo. Dividido por 40. Opa, a resistência, isso aqui deve dar 360 ohms. Certo? Aí, achei a resistência. Beleza? Uhum. Aí, jovens, ele está pedindo temperatura. Então, ele está pedindo temperatura. Eu tenho um gráfico de temperatura. Aí, vocês têm que ficar espertões. É o seguinte, o outro eixo do gráfico é de resistividade. Então, eu tenho que achar a resistividade. Simples. É super simples mesmo, né? Não é? Não. Mas é o seguinte, vejam só. Vamos lá, agora na forma da resistência. Rho vezes L dividido por A. Eu tenho a resistência, tenho o comprimento e tenho como calcular a área. Porque eu tenho o diâmetro, então tenho como calcular a área. Aí, vamos fazer bonitinho, ó.
O L, aqui a gente desenvolve, vamos fazer aqui, ó. O L, que é o comprimento, é de 30 centímetros. Então, 0,3 metros, tá? E, vamos lá. O diâmetro, vamos chamar aqui de diâmetro, é 0,03 milímetros. Nossa, também o trem não ajuda, né? 0,03 milímetros. Isso aqui, esse é o diâmetro. Qual é a relação do raio com o diâmetro? Esse silêncio não pode acontecer. O raio é metade do diâmetro? Muito obrigado. Quase tive um AVC aqui. O raio, tem que saber isso, viu, turma? Ó, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio disso aqui, 0,015 milímetros, certo? A área do círculo, pessoal, olha que beleza, é π vezes o raio ao quadrado, tá? O exercício realmente não era fácil, as contas não são agradáveis. O π vale 3 e o raio, ó, é 0,015 milímetros, só que tem que estar em metros. Então, ó, 0,015 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então vamos lá, quanto vai dar essa área aqui, ó. Façam aí, eu vou fazer aqui, tá? Só um minutinho que o negócio aqui. Estão fazendo aí? Minha calculadora, achei. Então vamos lá. 3, que é o π, né? 0,015 vezes 10 a menos 3. Isso daqui ao quadrado vezes. Uau! Deu 675 ou 0,675 vezes 10 a menos 9 metro quadrado. Então, beleza, agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. Ó. A resistência é 360, a resistividade eu não sei, o comprimento é 0,3 metros, 30 centímetros, e a área é esse número minúsculo aqui, 0,675 vezes 10 a menos 9. Então vamos lá, a resistividade vai ser o quê? Vou ajeitar aqui para vocês copiarem bonitinho. 360 vezes 0,675 vezes 10 a menos 9. Isso daqui dividido por 0,3. Então a minha resistividade, deixa eu fazer aqui. Vocês estão em silêncio, que vocês estão em pânico, o que aconteceu? Exatamente, falou a palavra certa. Pode considerar isso, sim. Pânico. Nossa, isso é muito complicado. Esse aqui, as contas não são agradáveis. Então, ó, esse daqui deu, o Rho deu 81, tá? Vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Opa! 81 tá mais ou menos aqui. A gente vem. Daqui desceu 2.500.
2.500 graus Celsius. Olha o 3. O 3 está falando o seguinte, ó. Resistores idênticos são associados em 4 circuitos distintos, observando os esquemas. Nessas condições, a corrente elétrica de menor valor vai estabelecer em qual circuito? Então, a primeira coisa, a corrente ela vai ter o menor valor no circuito de maior resistência ou de menor resistência? Hein? O menor. Repete sua pergunta. Ó, a corrente ela vai ser menor. Corrente menor no circuito de maior resistência ou de menor resistência? Uai, de menor? I é V por R. Aí. Se eu aumentar esse número aqui, esse aqui aumenta ou diminui? Diminui. Então, vai ser no circuito D. Maior resistência. Então pense assim, ó, a corrente são os elétrons trafegando pelo condutor. Então, se eu tenho mais dificuldade em trafegar pelo condutor, ou seja, eu tenho uma resistência maior, então a corrente é menor, certo? Então eu vou ter que procurar no circuito aqui qual é o que tem a maior resistência. Esse aqui é o ERG 2019, exercício para resolver em 5 segundos. É só bater o olho e ver qual que é, né? Mas, enfim, qual seria? O primeiro aqui, ó, o circuito 1. Eu tenho 4 resistores iguais em paralelo. Então, resistência equivalente no paralelo, quando os resistores são iguais, é o valor pela quantidade. Então, é R dividido por 4. Tá? Beleza? O circuito 2, ó, eu tenho R e R aqui, ó, em série. Então, eu tenho 2R. 2R, 2R, 2R. Então, eu tenho no circuito 2, certo? Estão vendo aqui? É. 2R, 2R dividido por 3, tá? Esse no 2. Agora, no 3, olha só, esses dois aqui estão em paralelo, são iguais, então é R dividido por 2 em série com esse aqui, ó. Então, no 3, resistência equivalente vai ser R dividido por 2 mais R, que vai dar meio mais 1, 3R dividido por 2. Beleza? E agora o 4 aqui, ó, eu tenho 3 aqui, tenho 3R paralelo com 2R. É o mais chato de calcular, né? Então, a resistência equivalente vai ser 3R vezes 2R, 3R mais 2R. Então, vai dar 6R ao quadrado dividido por 5R,
corta o R com o quadrado, vai dar 6R dividido por 5. Então, desses números aqui, que eu vou circular de verde, esse e esse, qual que é o maior? Hein? O último. Tem certeza? Ou 3. Aqui ó, dá 1,5, né? 3 por 2 dá 1,5. 6 por 5 dá 1,2. Isso mesmo. Então é o circuito número 3, tá?